Bem, amigos do Nefropapers, aqui quem fala é o Lucas Luz e hoje falaremos um pouco sobre um distúrbio hidroeletrolítico bem comum que pode acontecer em até 12% dos hospitalizados e ainda é mais prevalente na UTI, que é a hipomagnesemia. O estudo do magnésio é até um pouco negligenciado nas escolas de medicina e hoje vamos estudar juntos para entender um pouco sobre a verdade sobre esse distúrbio. Assim como o cálcio, a maioria dos estoques do magnésio é intracelular, principalmente nos ossos. Onde ele está no extracelular, ele pode estar livre ou ligado a ânions, porque é um cátion divalente, ou então a proteínas. Um conceito fundamental para entender o distúrbio do magnésio é saber o caminho do magnésio no corpo. Por dia, como média, ingerimos aproximadamente umas 360 miligramas, mais ou menos um terço disso é absorvido no delgado. Desses 120, 40 vão ser secretadas pelas próprias secreções do trato gastrointestinal e mais distal. No intestino grosso, 20 mg vão ser absorvidas. No final, então, dos 360, cerca de 100 mg é absorvida e, portanto, a eliminação urinária também vai se aproximar disso. A diferença cabal do magnésio frente à maioria dos íons é que o túbulo proximal ele não é o principal sítio de reabsorção. Cerca de 80% do magnésio ele vai ser filtrado. E aproximadamente 20% é reabsorvido no proximal, 5 a 10 no distal, e o resto acaba sendo na porção espessa ascendente da alça de Henle. Tá? Assim como o que acontece com o cálcio, a maioria do transporte na alça de Henle é passivo e paracelular, e vai necessitar então de um gradiente eletroquímico, que acontece devido a dois principais processos. Um é a reabsorção do potássio, sódio e 2 cloretos pelo canal NKCC2 e o retorno do potássio ao lúmen pelos canais RONC, que inclusive é provavelmente o principal formador do gradiente eletroquímico na alça ascendente. E outro é uma regulação mais fina que envolve o espaço tubular e peritubular, que ele é capaz de reabsorver de forma dissociada o ânion cloreto do cátion sódio, e isso vai impactar na eletronegatividade ali do local também. Uma vez facilitado por esse gradiente eletroquímico que é formado, a saída do magnésio é facilitada por duas proteínas, a claudina 16 e a claudina 19. Tá, Lucas, eu achei complicado. Bem, o estudo desses canais tem uma importância clínica bastante importante. Por quê? Porque a mutação com ganho de função na claudina 16 e na 19 vão estar associada à hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose. A mutação com perda de função na claudina se associa à hipermagnesemia. Lucas, isso é um pouco raro. Tá, concordo. Mas na tua enfermaria de cardiologia, o bloqueio do canal NKCC2 pela furosemida causa diminuição desse gradiente e a diminuição da reabsorção do magnésio, causando hipomagnesemia iatrogênica. Fica de olho. Bom, no túbulo distal tem uma regulação fina e complexa. Então eu vou omitir os detalhes, mas vale a pena citar que os canais TRPM6 e TRPM7, eles vão estar envolvidos e que tanto o uso do tiazídico em longo prazo quanto a síndrome de Gitelman vai se associar à hipomagnesemia por um mecanismo distal. Já a amilorida parece aumentar a reabsorção de magnésio nessa porção, embora isso não tenha se confirmado aí em todos os estudos. Bom, ao contrário do cálcio com PTH, da aldosterona com sódio, o magnésio é um íon triste e ele é solitário. E ele não tem nenhum hormônio amigo para ajudar na sua regulação tão diretamente. Então, a mobilidade do osso para o sangue é um pouco mais lenta. Tá, e daí? Bom, a relevância clínica é que quando a gente diminui a ingesta ou a reabsorção, a hipomagnesemia aparece de uma forma relativamente rápida. Se até agora você foi malandro, você também notou que é difícil se proteger de uma hipermagnesemia quando há perda de função renal. Um magnésio normal vai gerar ali entre 1,4 a 1,7 mg por litro, 1,7 a 2,1 mg por decilitro. Assim como em quase qualquer situação na medicina, a busca pela causa inicia pela história clínica. As pistas a serem perseguidas são as situações que possam gerar perda gastrointestinal e perda renal.
As secreções do trato gastrointestinal, elas possuem magnésio, e isso é mais verdade na secreção do trato inferior, que tem cerca de 15 vezes mais magnésio que a porção superior do trato gastrointestinal. E é justamente por isso que hipomagnesemia é mais comum secundária à diarreia do que a vômito. Então, fechando o link com a clínica, causas de hipomagnesemia incluem diarreia crônica, estetorreia e bypass cirúrgico. A hipomagnesemia pode também ocorrer na pancreatite aguda com um mecanismo até semelhante ao da hipocalcemia. Isso vai se ligar à gordura necrosada, formando a famosa saponificação. Por sinal, nesse contexto, a hipomagnesemia ela pode inclusive ter um estímulo na paratireoide diminuir o PTH. Isso atrapalha a resposta compensatória em relação à queda do cálcio e pode agravar ainda mais a própria hipocalcemia. Ou seja, no paciente com pancreatite, repor o magnésio pode ter um impacto direto na cinética do cálcio. Outra causa descrita relacionada à perda no trato gastrointestinal é por inibidores de bombas de prótons, que podem vir acompanhado também de hipocalcemia. Essa associação não foi positiva em todos os trabalhos, mas é importante saber que tem um estudo que sugere que a hipomagnesemia deles é agravada quando em uso concomitante de diuréticos. E teve um safety warning do FDA sugerindo que nos pacientes com plano de uso de IBP por longo tempo e que usam outras medicações que podem causar hipomagnesemia, que se faça um magnésio sérico no início do tratamento e de forma periódica. Se o IBP for a causa, o magnésio torna o normal na cessação da droga. Quando voltamos os olhos para as causas renais, a coisa é um pouco mais embaixo. Isso porque vários remédios podem induzir a perda renal do magnésio. O grau da hipomagnesemia secundária ao uso dos diuréticos costuma ser moderada. Isso porque a própria contração volêmica acaba por aumentar a reabsorção no proximal dos íons e também do magnésio. Além dos tiazídicos e dos diuréticos de alça, que inclusive já foram um tema de podcast, os aminoglicosídeos, a anfo-B, a cisplatina, a pentamidina, que volta e meia o pessoal da Infecto usa em paciente HIV positivo, e os inibidores de calcineurina são drogas-chaves que temos que procurar na hipomagnesemia. Em contexto de lesão renal aguda, na presença desses fármacos, muitas vezes a creatinina torna a linha de base, mas a hipomagnesemia acaba persistindo por tempo indeterminado. Comum pós-quimioterapia com cisplatina, por exemplo, o oncologista ele costuma saber prescrever o magnésio no ambulatório. Outra situação clássica é o alcoolista, que é admitido e ele possui hipomagnesemia. Isso parece ter um efeito direto do álcool no túbulo e que pode demorar até 4 semanas de abstinência para que isso aconteça. Às vezes é mais difícil e tem que repor o magnésio no ambulatório, que o paciente não pare de beber. O ambulatório do pós-transplante também é um clássico. Só não faz diagnóstico de hipomagnesemia em paciente usando tacrolimus que não pede o eletrólito. Inclusive, tem estudo aí falando em 43% dos pacientes de prevalência com o uso do tacrolimus. Parece que o tacrolimus vai causar um downregulation justamente no canal TRPM6, no túbulo distal. E o que se costuma fazer é reposição via oral também. Outro eletrólito que tem uma intersecção interessante é o próprio cálcio. O hiperparatireoidismo pode gerar hipomagnesemia, e um dos motivos é que o cálcio, assim como o magnésio, é cátion divalente e acaba competindo aí pelo transporte na alça de Henle. Para citar síndromes familiares complexas, as mais comuns são Gittelman e Bartter. O Gittelman é aquela síndrome que o cotransportador de cloreto de sódio sensível a tiazídico ele é mutado e apresenta perda de sal, alcalose, hipocalemia e hipocalciúria. Nesses pacientes, a hipomagnesemia ela costuma ser até mais agravada quando tem o uso do tiazídico. A síndrome de Bartter deve ser pensada também na presença de nefrocalcinose, assim como uma doença chamada hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose, que é justamente a mutação do gene da claudina, geralmente é 16. Então, esses pacientes eles podem ter também poliúria e diabetes insípidos associado. Tem uma lista grande de doença familiar aí para te fazer dormir. Tá, Lucas, vamos voltar para a enfermaria. E se eu não sei se é gastrointestinal ou se é renal, o que eu faço? Bueno, aí o magnésio
urinário de 24 horas e a fração de excreção do magnésio, o cálculo da fração de excreção do magnésio, eles podem ajudar. E a fórmula eu não vou narrar para vocês aqui, mas eu vou deixar na descrição. É uma forma simples que te ajuda a interpretar. Porque o paciente com hipomagnesemia, no paciente com hipomagnesemia, uma excreção diária maior que 10 a 30 miligramas ou uma fração maior que 3 a 4% sugere uma perda renal. Uma excreção menor que 10 miligramas ou uma fração de excreção menor que 2% sugere perda gastrointestinal. Bom, e o tratamento? Obviamente, vamos tratar a causa. Para um ponto de partida prático, consideremos que a reposição do magnésio vai ser baseada em sintomas. E aí um conhecimento básico importante é que a ampola de 50% e 10 ml de sulfato de magnésio vai ter 5 gramas. Paciente com sintoma grave, leia-se tetania, arritmia ou convulsão, tem que estar monitorizado. Isso é, sala vermelha ou unidade de terapia intensiva. A hipomagnesemia é uma situação descrita como desencadeadora de arritmias ventriculares e supraventriculares, embora não haja uma morfologia tão específica quanto da hipercalemia, por exemplo. Mas nunca esqueçamos do uso do sulfato de magnésio para taquicardia ventricular polimórfica de QT longo. Torsar depoantes. Em quadro com instabilidade hemodinâmica, e aí vamos estar falando dos pacientes aqueles com torsar depoan que aparece com hipocalemia e às vezes hipomagnesemia, 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio, que corresponde a 8 a 16 mEq, pode ser dado em 2 a 15 minutos ou 5 a 20 minutos, dependendo da tua fonte literária. Bom, para facilitar o raciocínio, 2 gramas significam 4 ml da solução pura. Então, a gente pode diluir esses 4 ml da solução a 50% em 16 de água destilada e infundir lentamente aí de 2 a 15 minutos. Se o paciente mantiver com estabilidade hemodinâmica, a gente pode repetir esse bolos. Já naqueles que estão hemodinamicamente estáveis, mas com magnésio menor que 1 mg por decilitro ou 0,8 mEq por litro, a gente pode fazer um ataque de 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio. Como é que eu vou fazer esse soro? Eu vou diluir 2 a 4 ml do sulfato de magnésio a 50% num soro glico de 5% em 100 ml. Esse ataque ele pode ser feito entre 5 minutos e 1 hora, tem uma janela ampla aí. Bom, depois disso tem que deixar uma manutenção, tá, após o ataque, e que pode ser de 8 ml do sulfato de magnésio 50% em 500 de soro glico e deixar correr de 12 a 24 horas. Bom, nos pacientes que têm uma taxa de filtração estimada menor que 30, a gente pode reduzir pela metade aí essas doses que eu falei nos caras que estão hemodinamicamente estáveis. Pelo certo, assim, a gente devia fazer um magnésio de controle depois dessas infusões nos estáveis 6 a 12 horas após, porque pode ter uma elevação transitória até algumas horas depois da administração de uma dose endovenosa. Nos pacientes estáveis e sem a hipomagnesemia grave, a suplementação via oral ela é até preferida, porque a elevação abrupta e temporária que o magnésio EV causa é suficiente para estimular a diminuição na reabsorção do magnésio pela alça de Henle. Então, se o paciente não tolera magnésio via oral, mas está estável, aí a gente vai repor o magnésio EV, de acordo com o nível sérico, pode ser. Para facilitar na prática clínica, a gente pode fazer da seguinte forma. Se o magnésio for menor que 1 grama por decilitro, tu pode diluir até 15 ml da solução sulfato de magnésio em 50%, a 50% em glico, em 12 a 24 horas. Eu confesso que eu acho até bastante, e na minha prática clínica isso empurra o magnésio para um nível superior no controle do outro dia. Se o magnésio for entre 1 e 1,5, a gente pode fazer 5 ml diluído em soro glico, de 4 a 12 horas, e se for entre 1,5 e 2, pode ser 2 a 4 ml, pode ser feito ao longo de 2 horas. Bom, se a causa da hipomagnesemia for perda renal, uma opção que pode ajudar em alguns casos é aquela milorida 20 mg por dia. No Brasil, a gente tem algumas formulações para o uso via oral, sendo que a farmácia de manipulação também é uma opção muito boa. Alguns sais de magnésio são intermitentes no mercado. Uma opção bastante usada é o Pindomag, que é o pindolato magnésio, que tem 130 mg de magnésio puro flaconete.
Tem também o óxido de magnésio, pode ser manipulado e é uma opção bastante interessante, porque tem 60% do comprimido é magnésio, então é a maior quantia de magnésio por comprimido. Tem também o cloreto de magnésio, nem todos os locais têm disponíveis todas as opções. Dependendo da formulação, vários tabletes são necessários, porque uma reposição em um paciente com função renal normal, ela vai ser aí de 240 até 1 grama de magnésio por dia, que pode significar várias tomadas de comprimido, por isso o óxido de magnésio pode ser interessante. Bom, com todo esse monte de miligramagem e informação, acho que a gente pode se virar com a maioria dos pacientes com hipomagnesemia. Um grande abraço a todos e não esqueça de vigiar o magnésio do amiguinho com insuficiência cardíaca que anda sempre com Lasix no bolso. Um grande abraço da equipe Nefropapers. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.